Então o Tech Lead, ele já para realmente de programar aqui também e passa a liderar outras pessoas, e aí quando vem o Engineer Manager, ele entra algumas atribuições a mais. Então você precisa, por exemplo, cuidar muito do planejamento do time ao longo do trimestre, do semestre, toda a parte de orçamento, fazer todo o planejamento de promoções. Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto, aqui é o Gabriel Rubens novamente com mais um episódio da série que eu quero explorar papéis que a gente pode assumir dentro de TI, não só como programador, mas tem muito mais coisa como produto e engenharia mesmo, e hoje a gente vai falar sobre o Engineer Manager, e para bater esse papo eu tô aqui com o Júlio Júnior, que já conheço há muito tempo, então fico muito honrado aqui de poder bater esse papo e ver, né, como a carreira foi tomando aí caminho diferente. Tudo bem, Júlio? Tudo bom, Gabriel. Cara, prazer aí falar com você novamente. Faz muitos anos que a gente já trabalhou junto ali, acho que no começo de carreira dos dois ali praticamente. E aí ver que o quanto que a gente evoluiu ao longo desses anos aí, fico bem contente. E é isso. Me apresentando um pouquinho, eu sou o Júlio Júnior, algumas pessoas me chamam assim de Júlio Júnior, outras Júlio Fernandes. Já trabalho com desenvolvimento de software desde 2007, então já tem alguns anos aí. Os últimos 10, 11 anos foram totalmente focados para a área mobile, né? E aí faz alguns anos que eu já estou nesse desafio, uns 2 anos aproximadamente, que eu estou nesse desafio de Engineer Manager, né? Então, só corrigindo também, recentemente eu fiz uma mudança lateral, aí depois a gente pode falar disso. Eu saí do cargo de Engineer Manager e estou num cargo de Senior Staff. Aí depois, ao longo do papo, aí eu explico um pouquinho mais. Legal, vamos explorar isso sim. Começando então por Engineer Manager, e eu queria que a gente vai explorando mais ao longo do episódio, mas tu falasse, cara, o que é o papel do Engineer Manager, o que tu fazia e qual eram tuas responsabilidades, assim, nesse papel? Boa. Bom, para contextualizar, né, atualmente eu trabalho na XP, que é uma empresa de investimentos, agora não só investimentos, tem toda a parte de serviços bancários. E aí o cargo de Engineer Manager é o equivalente ao gerente de engenharia, né? Então, aqui no Brasil, algumas pessoas colocam como gerente de engenharia, outras como Engineer Manager, né? Então, atualmente, como gerente de engenharia, eu atuava como se fosse um líder de uma tribo, né? Então, aqui dentro da XP, a gente trabalha mais ou menos nesse conceito, né? Um conceito bem antigo ali que o Spotify criou, de squads, tribos, alianças, né? Então eu atuava dentro de uma tribo, então eu tinha um conjunto de squads no qual pertencia a minha gestão, né? E aí eu fazia a gestão direta dos meus liderados, né? Que são os tech leads ali no caso, né? Que são os líderes técnicos de cada uma dessas squads. E tu começou como tech lead, né? Antes de virar, então tu foi fazendo essa escadinha. Sim. Na verdade, eu entrei na XP, eu tenho um pouco mais de 4 anos, eu entrei como desenvolvedor mobile, pouco tempo depois eu assumi como um tech lead, né, era uma squad pequena, 4, 5 pessoas no começo, depois ela cresceu, tinha mais de 10 pessoas, e aí a gente ainda tinha uma perspectiva de crescimento ainda maior ali, então era por volta mais ou menos de 2020, a gente já estava com mais de 18, e aí não fazia sentido você ter uma squad tão grande, né? Porque você começa a perder um pouco do controle, e ainda mais como gestor fica muito difícil de você conseguir fazer a gestão de todas essas pessoas ali, né? O acompanhamento ali. Então a gente acabou quebrando essa squad em 2 outras squads, depois acabou virando 3, na verdade, e aí mais pessoas acabaram entrando. E aí foi quando eu tive a promoção ali para Engineer Manager, né? Então foi bem um degrauzinho ali, subindo um passo de cada vez aí dentro da XP, né? E agora faz uns 6, 8 meses ali que eu fiz essa mudança lateral, né? O famoso carreira em Y ali, indo pro lado de tecnologia novamente, né? Saindo um pouco da gestão, indo pro lado tech como Senior Staff, que é a mesma equivalência, né?
Então não muda nada em questão de... Muda de fato só o dia a dia, né? Mas ainda assim você acaba sendo um líder ali. Tá bom, eu vou puxar então o Engineering Manager primeiro, depois vou chegar lá, que é para tentar entender a diferença do Tech Lead para o Engineering Manager. E aí, vamos lá, muitos Tech Leads, eles acabam, que eu converso, né, e aí tu me fala se é a mesma, eles relatam que quando tu vira Tech Lead, tu começa a parar de programar tanto porque tu tem outras responsabilidades, né, e na maioria das vezes tu também é responsável pela carreira dos devs, né. E aí tu dá um passo a mais, que agora tu tá como Engineer Manager e tu tem alguns Tech Leads sobre a tua responsabilidade. Então, cara, nesse dia a dia que já era difícil programar como Tech Lead para Engineer Manager, o que mudou para ti e qual que eram tuas responsabilidades em comparação com um Tech Lead? Boa. Cara, a parte do código ela vai ficando de fato cada vez mais distante. Então o Tech Lead ele já para realmente de programar aqui também e passa a liderar outras pessoas, e aí a gente meio que, nosso objetivo é conquistado através dos nossos liderados, né? E aí quando vem o Engineer Manager, ele entra algumas atribuições a mais, então você precisa, por exemplo, cuidar muito do planejamento do time ao longo do trimestre, do semestre, do próprio ano. Você começa a cuidar do budget, então toda a parte de orçamento ali, planejar ali, fazer todo o planejamento de promoções. Então assim, quanto que a gente tem de promoção, de acordo, e aí basicamente você precisa muito da ajuda dos seus tech leads ali, né? Para que a gente possa, de fato, ver quem são as pessoas que estão desempenhando um bom papel, para a gente ficar de olho e aí planejar isso para o próximo ano, para o próximo ciclo, né? Dependendo da empresa. Você pode fazer isso a cada 6 meses ou a cada um ano, e aí você já prepara isso para um ciclo de promoções, crescimento do time. Então, assim, a quantidade de demandas que a gente vai ter, né, que o pessoal de produtos vai trazer, nossos stakeholders. Então a gente começa a medir a taxa de crescimento ali, o quanto que a gente vai precisar crescer do nosso time para suportar esse número de demandas, né, dessas priorizações que a gente tem do lado de produtos, né, e aí cuida também da carreira desses outros, dos tech leads ali, né, então você passa, em vez de acompanhar agora o desenvolvedor no dia a dia, fazer um plano de ação, um PDI, você começa a fazer isso com esse gestor. Aí você começa a trabalhar eles para que eles possam, de fato, no futuro, exercer essa posição, né? Então, assim, aqui dentro da XP a gente tem um pouco até de movimentação lateral, então a gente sempre fala de criar, né, nossos próximos líderes, né? Então, o ideal é que você crie novas lideranças para que elas possam assumir novos desafios na empresa. Então, você passa a fazer mais isso e a principal diferença também é que você deixa de estar muito no dia a dia das squads, porque quando você é tech lead, você está dentro de uma squad, então o seu contexto, por mais que você não code, ainda é o contexto daquela squad. Agora você já não está tão no micro ali, você começa a ter só uma visão um pouco mais superficial do que está acontecendo em cada uma delas, né? Só porque agora você tem muito mais squads ali dentro do mesmo guarda-chuva. Então, você tem um contexto muito maior, né? As reuniões no qual você começa a participar também são reuniões maiores ali, porque tem muita questão de sinergia com outras tribos, né? Então, às vezes dentro de uma aliança você pode ter 3, 4 tribos diferentes, e aí a gente tem que ver em relação às metas da própria companhia, o que a nossa aliança tem como objetivo para alcançar essas metas, e aí a gente destrinchar isso dentro de cada tribo, né? Então você começa a ter um papo muito mais lateral, né, um pouco fora do seu contexto. Então vai aumentando o contexto e aos poucos você deixa de ver as coisas mais no micro e começa a ver uma visão mais macro ali, né? Tu mencionou vários papéis aí e até áreas, vamos dizer assim, que tu interage, né? Tu falou da squad, time de desenvolvimento, tu falou dos tech leads, tu falou de outras tribos, então provavelmente outros engineer managers, tu falou de produto. Isso. Então tu falou também do budget, né? Do orçamento, então deve ter outros
agentes aí, e eu queria explorar um pouquinho cada um deles, como que tu trabalhava, qual que era o teu papel, mas eu ia começar com o Tech Lead, porque eu acho que esse é o que parece um pouco mais óbvio, que é um dos que tu tem que passar mais tempo, porque tu vai cuidar da carreira deles também, né? Como tu falou, tu tem que montar um plano de ação. Então, qual que era a tua interação com eles, assim? Quantas squads tu tinha, assim, no teu controle? Ao longo desse tempo deve ter variado, mas enfim. E como que tu interagia com eles, com esses tech leads, assim? Tu tinha reuniões one-on-one semanais ou não? Qual que era o dia a dia? Boa, legal. Na verdade, eram 3 squads, então eram 2 tech leads, na verdade, porque um deles, ele fazia meio que dupla jornada, mas depois a gente conseguiu ali, foi um pouco quase no meu final ali da experiência como engineer manager, que a gente quebrou em 3 de fato. Mas o que eu fazia? Eu tinha one-on-one ali com eles a cada 15 dias, tá? Então a gente se reunia muito para a gente poder conversar, né, de coisas, ou como que estava o dia a dia dele, relação às atividades, a empresa, o que ele estava sentindo, com as mudanças que estavam acontecendo e tudo mais. E aí também a gente via se tinha algum problema dentro da própria squad dele. Então, poxa, cara, tem alguma coisa, tem alguém que hoje que você está liderando ali, que precisa de um pouco mais de acompanhamento, você precisa de alguma ajuda em relação a isso. Então era um papo muito mais contraído para a gente poder ficar mais próximo ali, né, e criar um relacionamento melhor, porque a gente está praticamente todo mundo de casa, então tem muita gente que mora em outros estados, então a gente nunca se conheceu. Então a gente fazia essas reuniões ali. Além disso, a gente tinha algumas reuniões, né, de planejamento ali, principalmente quando a gente visava muito o trimestre, né? Então, assim, olha, dentro desse trimestre, o que a gente tem ali em questão vindo da diretoria, por exemplo, da própria aliança, em questões das metas, objetivos, né, tanto tech quanto produto. Então, a gente descia isso numa reunião mais ou menos de alinhamento, que a gente fazia ali uma vez por mês, aí tinha outras que eram feitas uma vez a cada 3 meses, que eram os nossos planejamentos maiores ali. Então a gente fazia esses planejamentos mais para a gente poder descer um alinhamento e que todas as squads, todos os líderes possam ficar cientes, ter o contexto do que está acontecendo, qual que é o nosso objetivo daqui para frente, principalmente se tiver alguma mudança, principalmente de rota, de direção, a gente poder também organizar e garantir que está todo mundo na mesma página, né? Então, e aí nessas reuniões você acaba envolvendo muito mais gente, não só a área de tecnologia, você acaba muito com o pessoal de produtos, né? Então a gente tinha muita interação ali, tanto com o Product Manager, né, que é o PM ali, que é o mesmo, como se fosse um par ali do Tech Lead dentro da Squad, e aí a gente tem o GPM, agora a gente chama de Senior Product Manager, que ele está a um nível como se fosse o meu par ali dentro da tribo, né? Então ele faz ali o cascateamento do que é para o lado de produto, enquanto eu olho para o lado de tecnologia, sempre mantendo a maior sincronia ali, né? Para que a gente consiga fazer algo para os nossos clientes com a máxima qualidade. Tá bom, boa. Algumas empresas acabam chamando por Group Product Manager, né? Também, Product Manager do grupo. É isso aí, que é o GPM ali. Ah, legal. E ainda explorando essa parte de Tech Lead, tu sentiu muita diferença de como tu cuidava da carreira dos developers para a carreira do Tech Lead? Muda bastante, porque quando eu era Tech Lead, você conversa com o dev muito mais até numa visão de evolução profissional, até de carreira. Então você tem pessoas de diferentes senioridades, né? Então você tem um júnior, e aí qual que era o objetivo dele? Cara, eu quero virar pleno em 1 ano. Beleza. O que eu vejo que você tem ali de gaps e tal? Tem alguns times, né? Algumas empresas, não é o caso da XP, que tem ali os staffs. Agora a XP tem mais essas posições, e aí o staff cuida um pouco dessa parte, né, de carreira profissional. Mas antes isso ficava como responsabilidade do Tech Lead. Então eu tinha que olhar para aquele dev, conseguir conversar com ele, ter
uma sintonia legal com ele, mas também falar muito do profissional. E aí, como o meu time era de mobile, eu conseguia ter uma certa facilidade por já ter experiência na plataforma, e aí eu conseguia planejar um desenvolvimento melhor com eles ali, né? Então, olha, eu acho que você consegue estudar isso, para o pleno você começa a passar um pouco mais de alguns outros desafios para ele começar, já fazer aquelas mentorias para o pessoal mais novo. Para o sênior, você já começa a cobrar outras responsabilidades, né? Principalmente em reuniões, para ele ter a liderança, ele puxar refinamento, tirar dúvidas, mentorar a galera, né? Então você vai cuidando, mas é sempre com um viés até um pouco mais técnico, né? E aí muitas vezes a gente conseguia falar um pouco de desafios técnicos, cara. Tô com um desafio aqui e tal, então às vezes eu sentava num tempo livre, sentava com ele, vamos fazer o pair programming, alguma coisa assim do tipo. É porque eu sempre gostei muito de tecnologia, então era algo que eu não gostava de largar, não largava. Então eu ajudava o pessoal, às vezes deixava de fazer uma não com outra pessoa para ajudar no código ali, mas eu avisava outra pessoa ali e tal. Então depois a gente corria atrás. E aí quando você faz esse segundo passo, você vai para gerente de engenharia, agora o assunto que você tem é apenas de liderança mesmo, né? Pessoas, planejamento, né? Então você muda muito a forma de se comunicar com eles, né? Então a gente já está falando apenas de carreira de gestão. Aí uma coisa para a gente ficar de olho ali, principalmente quando você está como engineer manager, é que às vezes você, sei lá, promoveu alguém para o cargo de gestão que ele achou que ele estava preparado. Pô, quero ser gestor, é meu próximo passo, porque geralmente ele está ali, né, na encruzilhada do sênior, e aí ele vai para onde? Eu vou para a carreira tech, porque eu gosto, ou eu vou para gestão? Muitos escolhem a gestão, né? E aí, às vezes, você tem que ficar de olho, porque às vezes a pessoa ela começa a se desanimar, porque se afastou do código, não consegue mais acompanhar, não consegue, tem que mudar a forma de atuação no dia a dia, né? Muda muito a rotina da pessoa, e aí ela fica um pouco infeliz, né? Eu tive alguns casos de pessoas que acabaram saindo, né? Porque, olha, putz, não é para mim e tal, e aí eu fiquei bem chateado na época, porque eu falei, poxa, por que ela não me procurou antes, né, para avisar, e a gente tentava fazer uma movimentação. Teve casos que, não comigo, mas com outros colegas, que eles conseguiram, então a pessoa foi lá, olha, falou com eles, e aí fizeram a movimentação lateral, botamos a pessoa pro lado de engenharia. Então você acaba falando um pouco mais de gestão, mas tem que ficar de olho para ver como que ela tá em relação ao sentimento, né? Tipo, o sentimento dela mesma. Às vezes ela tá super, gosto muito da empresa, mas não era isso que eu queria para mim. Aí ela acha que, poxa, não vou ter como voltar. Então ela prefere, às vezes, sair da empresa e você perde um excelente profissional. E uma coisa que eu tenho impressão que deve ser difícil é que a nossa formação não prepara a gente para ser gestor, né, no geral. Prepara a gente muito para estar na parte técnica, peca ainda também pela parte de relacionamento, mesmo se tu não é gestor, mas como que eu me relaciono numa equipe, como que eu crio conexão com as pessoas. Pela minha experiência, eu acho que as pessoas que eram boas nisso era muito mais pela personalidade, perfil delas, do que a formação acadêmica em si, né? E Sim. Tu sentia também esse gap com dessas pessoas que estavam virando tech lead? E sim, né, como tu falou, e como que tu conseguia endereçar esse problema, assim? Eu mesmo sofri bastante, sofri até um tempo atrás, agora com a mudança não sofro tanto, mas é isso que você falou, assim, a minha carreira inteira foi muito voltado para o desenvolvimento. E aí depois que você começa a virar gestor, e muitas vezes você vira gestor sem estar preparado, né? Então, e aí você precisa correr atrás muito do prejuízo, né? Porque o que é esperado de você muda e às vezes, principalmente nas empresas onde você já está há mais tempo, você está num nível que você vem entregando muito resultado, muita coisa, e aí elas te promovem, eles esperam que você continue entregando aquilo ou mais. E aí, às vezes, você dá aquela baixada na produtividade. Por quê? Porque é algo novo, diferente. Então, eu tive bastante isso.
essa dificuldade, e aí putz, você vai atrás de curso, lê sobre comunicação mesmo, formas, né, de se comunicar com as pessoas. Então, às vezes, você é desenvolvedor, aí você vai lá falar com outro cara, você vai num nível mais técnico, e aí, porque é um cara dev igual você, então, agora, quando você vai falar com alguém de produto, às vezes a pessoa não entende nada de tecnologia. Aí você, opa, ela não entendeu nada, você precisa reformular seu pensamento, reformular sua frase. Então tem isso, né, que você precisa ir fazendo. E aí o que eu vou ajudando basicamente é com cursos, artigos, vídeos, tudo, para que a gente possa ir aprendendo, né? E aí, de fato, tem especialização que você pode fazer na área, né? Então, para quem já é formado e pode fazer um MBA, fica muito mais fácil. Não é o meu caso, né? Infelizmente, eu não me formei, porque eu morava lá em Santos, né? Na época que a gente trabalhava junto. Depois eu vim para São Paulo, fiquei uma época de fretado, então não consegui, acabei abandonando a faculdade. E, por outro lado, a carreira sempre foi dando muito certo, eu sempre fui me empenhando, então fazendo cursos por conta mesmo. E aí, então, eu tenho um pouco dessa... A faculdade eu ainda não terminei, então não consigo fazer um MBA, é um pouquinho mais difícil, mas a gente vai se virando de outras formas para ir evoluindo. E aí, com as pessoas é a mesma coisa, né? Então, eu vou passando muito da experiência que eu já tive. Então, na minha época acontecia isso, cara, eu fazia dessa forma, eu procurava fazer assim. Então você vai passando um pouco mais da sua experiência para o pessoal que está mais novo ali na função, no cargo, né? E pela tua experiência com essas pessoas aí, tu teve alguma coisa que tu percebia assim, olha, a dificuldade que muitos deles têm é nisso aqui e é esse material aqui que eu passo, ou esse tipo de tópico, assim. Tu teve alguma tendência que tu percebeu ou cada um variava muito, assim, no que eles precisavam evoluir? Olha, um primeiro que eu tive ali, ele era muito técnico. Então ele tinha um pouco de dificuldade de falar de uma maneira não tão técnica para o pessoal um pouco mais leigo, né? Então, geralmente a gente fazia alguma reunião, ele apresentava alguma coisa, tudo rolava algumas perguntas, tudo a gente respondia e depois eu dava uns feedbacks, olha, procura falar dessa outra forma, traz contextos mais no dia a dia e tal, né? Então ia passando alguns feedbacks e eu tive outros gestores que, foi um sucesso, assim, as pessoas meio que já estavam preparadas, então é muito legal de ver um pouco dessas partes, sabe? Porque varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que às vezes nem imagina, mas nasceu para ser gestor, sabe? Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Assim, a empresa tem hierarquia. Eu gosto de achar que todo mundo é par, né? Então, eu converso com todo mundo de igual para igual ali. Então, tento ser o mais acessível possível, né? Então, principalmente para a galera dev, o pessoal mais novo, acha, nossa, o cara é gerente, não posso falar com ele. Então, eu tentava, o pessoal entrava, às vezes eu marcava um bate-papo com eles, tudo, só para eu me apresentar, tirar aquele gelo, né? Tudo e falar, olha, me procura sempre que você precisar e tal. Então, isso era bem bacana. Legal. Mas ainda sobrava algum tempo, assim, pra tu ter contato com pessoas da equipe mesmo? Ou, tipo, com toda essa outra galera que tu tem que interagir e toda essa parte burocrática que tu tem que lidar agora, acaba deixando 100% do teu tempo já preenchido? Olha, o tempo era bem difícil, assim, sobrava pouco tempo, então, só que variava, às vezes, da época, né? Então, você tá a gente trabalha aqui, por exemplo, da XP, planejamentos por trimestres, né? Então, você vai ter trimestre, não, quartos, né? Então, a gente tem o primeiro quarto, vamos planejar o segundo quarto e tal. A gente faz um alinhamento para ver os próximos 6 meses, por mais que sejam 2 quartos, a gente tem um planejamento. Então, você tem algumas épocas, né, dos meses ali, alguns dias que você não vai ter tempo. Em outros, você consegue se livrar um pouquinho, ter uma agenda um pouco mais tranquila. E aí é quando eu aproveitava muito para tentar me aproximar do pessoal, e aí tentava ali ajudar às vezes no código, né? Então, principalmente, né, aqui na XP, como eu já tenho muito tempo de casa e eu fui o primeiro dev mobile,
da companhia, né? Então, tem legal. muita coisa que, assim, hoje, para você ter ideia, quando eu entrei era 4 pessoas, hoje a gente tem mais de 150 pessoas, né? Então, são muitos times trabalhando e, então, às vezes eu sou muito requisitado, não por um problema, isso, de fato, já não estou mais nessa linha de frente, mas muito para a questão, às vezes, de passado, sabe? Que um dos grandes problemas, eu acho O que das porquê, empresas né? nacionais, como que era feito aquilo, porque às vezes não tem uma documentação clara. Você sabe como que era isso? Ah, eu sei, aí era isso. Então, de vez em quando eu era muito acionado, e isso foi até um dos motivos que me fez muito trocar de área, porque isso consumia um tempo muito grande. Porque você imaginar, a gente está com um problema aqui, você lembra disso, consegue ajudar a gente nisso, direcionar? Consigo. Então, eu perdia muito tempo, às vezes, fazendo isso para vários times. Então, foi um dos motivos que eu fiz a transição depois de carreira. Então, eu ia voltar na transição, mas antes eu queria saber da tua interação com o pessoal de produto da empresa, né? Porque tu falou desse planejamento aí por quarter, e o que mudou de como que era fazer o planejamento como um tech lead, né? Que muitas vezes tu é envolvido também nessa parte, mas agora como o gestor de engenharia, né? Qual era o teu papel com eles e quando que o tech lead e a equipe era envolvida? Assim, o que tu fazia, ou antes ou depois, para gerir esse planejamento? Legal. Bom, é que como você vai subindo, né, o número de squads ali vai meio que aumentando. Então, imagina que você tem uma equipe, seu papel junto com a pessoa de produto o que a gente tem para a nossa equipe, o que a gente precisa fazer. Então, assim, a gente tem talvez 2, 3 coisas que os stakeholders pediram para a gente, e aí a gente vai ver como priorizar, ver com o time, refinar com o time para a gente ver como que vai ser feito, né? E aí quando você está numa carreira ali já como gerente de engenharia, você já não entra mais em aquela até como que vai ser feito, mais nada. Então, assim, a visão que a gente tem é muito mais ampla. Olha, a gente tem esses desafios aqui. Tá, qual deles vai trazer mais valor? Então, a gente começa a ter, às vezes, até comunicação com o pessoal de dados mesmo, né? Para a gente, olha, se a gente fizer isso daqui, vai trazer mais valor para a empresa ou receita. Então, a gente começa a fazer até uma lista de priorização. Tem coisas ali que, olha, não vai dar dentro do capacete do nosso time, né? Então, junto com a ajuda, né, dos tech leads, a gente consegue ter uma métrica de como cada time suporta ali, né? Qual que é a velocidade deles. Então, imagina, stakeholder às vezes vem com muita coisa, muita demanda, e a gente tem que barrar um pouco, olha, isso não vai entrar, vai ficar pro próximo, e aí, putz, às vezes, não, isso daqui vai ter que entrar porque é mais prioritário, então a gente vai lá, muda a ordem. Então você deixa de estar um pouco mais inserido em saber como vai ser feito, né, naquela discussão, o que tem que fazer e como vai ser feito, para uma visão um pouco mais superficial, de quantitativa mesmo. Olha, tem tudo isso para a gente fazer, nossa capacidade é essa. O que a gente faz? Tem como aumentar o time? Tem. E aí vamos correr atrás, vai ser movimentações laterais, outras pessoas de outros times vão vir por aqui, a gente vai ter que contratar. E aí, se contratar, qual que é o tempo que a gente leva para contratar a pessoa? Porque a demanda ela vai ficar stand-by até ter o time com essa capacidade para isso. Então, você acaba fazendo uma outra análise, né, com o pessoal de produto. Então, é diferente, já sai daquilo de, nossa, vai ser assim que vai funcionar. Não, você precisa ver o que entra, o que não entra. E aí, de fato, depois tem aquelas cobranças, né? Porque, olha, falando que vai entrar esse leque, 2, 3 coisas. E aí a gente garantir o prazo de todo mundo seja igual, né? Então, a gente garantir as entregas também, então ter aquela cobrança em cima dos líderes ali, do pessoal de produtos, para que a gente, vamos entregar no prazo, não vamos. Então, eles sinalizaram que, olha, não vai dar. Então, eu já vou precisar pegar isso, entender, poxa, o porquê e levar para cima, né? Voltar para o stakeholder e falar, stakeholder, isso daqui vai levar mais tempo, aconteceu isso.
Então você acaba fazendo um alinhamento com as outras áreas, né? Porque deu certo, não deu certo. Então é um pouquinho disso, muda um pouco ali a dinâmica. Legal. E como que tu é avaliado nessa dinâmica toda diferente, né? Porque tu não tá nesse contexto tão dentro das equipes, mas tu tá planejando também com eles ali, como você falou, num level diferente, conversando com pessoas diferentes, né? E como que o teu trabalho é medido, o sucesso do trabalho é medido, na real? Boa, legal. Então, acima de mim tem o gerente ali de aliança, né? O head de aliança, às vezes não tem, então vai um outro superior que pode ser o próprio VP de engenharia ali também. E aí, o que é as nossas metas, por exemplo, as minhas metas, elas eram atreladas às metas da minha tribo. Então, em vez eu tinha, se cada squad tinha 3 metas, eu tenho 9 metas. Então, basicamente, e aí muda, né, o peso, né, para elas ali, para a gente equalizar. Então, de fato, qual que é o mais prioritário, menos prioritário. Então, você vai mudando. Então, o meu sucesso era através dos times. Então, se eles entregassem, a gente conseguisse bater as metas, entrava isso para a questão de metas. E aí, de avaliação, era muita questão, né, de, tipo, turnover do próprio time, como que o time vem saindo, a performance, as pessoas no qual elas são destacadas como top performers, porque a gente tem, durante 2 semestres ali, a cada semestre a gente tem uma avaliação 360. Então, e aí nessa avaliação, como que foi a tribo do Júlio? Olha, a gente teve tantas pessoas que se destacaram, né? A gente teve essas promoções, a gente teve esses alcances de metas. Então, eu era meio que avaliado nisso, né? De garantir que a roda está girando e os times continuam entregando, a gente continua melhorando a nossa performance. Então, era mais ou menos nisso que eu era avaliado. Entendi. E aí, comunicação também externa e tal. Aham. Esse já não é tão quantitativo, né? É mais difícil tu medir. Mas é interessante esse ponto de que o teu sucesso passa a ser, né, cada vez menos a tua mão na massa, mas talvez mais a tua influência e o teu planejamento. Exato. Até o teu desbloqueio deles, né? Porque às vezes, principalmente equipes, qualquer equipe, mas equipe de desenvolvimento fica muito bloqueada por coisas externas e que eles não têm poder, nem talvez capital político, mais que autoridade para desbloquear algumas coisas, né? E aí. Exato, e aí entra, por isso que não é tão quantitativo, né, que nem você falou, mas a comunicação entre outras alianças, entre outros times que não está sobre a sua gestão, é muito mais uma questão de como que a gente pode se ajudar, né? Então, às vezes entra muito, poxa, imagina que meu time, alguém dependia muito do meu time e a gente não priorizou aquilo. Né? Então, às vezes podem prejudicar um outro time, mas não porque a gente tinha que prejudicar, mas pela nossa ordem, pela priorização mesmo, nossa estratégia. Então, você deixa, às vezes, você não vai atender todo mundo, né? E aí, às vezes, aquilo volta para você, poxa, não fui ajudado e tal, não sei o quê. Então, você tem que lidar um pouco com isso também, né? Com essas frustrações que, às vezes, vai rolar para que você garanta o máximo melhor de sinergia entre áreas, né? E é isso que você falou, acaba sendo muito mais um pouco político, comunicação, né, e não dependendo tanto de você, mas o seu sucesso ele é a partir dos outros, né? Então, enquanto que a sua gestão, a sua estratégia, ela é efetiva pro sucesso da companhia. Tá, e dessas metas que a tribo tinha ali, elas normalmente eram metas de entrega ou eram mais metas de número de produto que você tinha que alcançar? Olha, tinha muita coisa de negócio, né? Então, era muito aquisição de cliente, aumento mesmo da base ativa, né? Então,
muito de acesso, então a gente olhava muito para o MAU e para o DAO. A gente tinha algumas entregas, porque eram projetos estratégicos, então quando é projeto estratégico para a companhia, a meta é basicamente entregar, então assim, quanto que entregou? 100%, 80%, né? E aí como que você pode superar essas metas? Muito na questão mesmo de prazo. Então assim, vamos levar 6 meses, mas se a gente entregar com 4 meses, é 110%, né? Então assim, porque você entregou o projeto, é 100%, o projeto está entregue, você não faz mais coisa do que o projeto teria. Mas se você antecipa a entrega dele, você às vezes está antecipando receita, então isso entra como você superar a meta. Então entra um pouquinho nessa parte. Legal. Eu queria entender isso até porque a meta é muito complicada. Por exemplo, eu já trabalhei com uma equipe há muito tempo atrás, mas que o Product Owner tava puxando umas coisas, né, para Scrum Master na época, puxando umas coisas que não fazia sentido e, tipo, a equipe não conseguia entender por quê, né? Só que, e aí eu também não consegui entender, tipo, eu falei, cara, não faz sentido essa feature, não faz sentido, ele tem que fazer, e quando a equipe bate o pé, tem algo muito estranho assim, né, ainda mais quando você é de consultoria. Sim. A equipe fala assim, cara, não faz sentido, a gente não quer fazer isso que não faz sentido, a gente tá desenvolvendo o produto e não vê muito sentido nisso. E depois de um tempo eu descobri que aquilo fazia parte da meta dele de entrega, sabe? Então por isso que às vezes é meio ruim quando tem meta associada à entrega de alguma coisa, porque essa coisa foi decidida um ano atrás, não faz mais sentido, mas o pessoal continua batendo o pé nela, né? Sim. Sim, não vou falar que não acontece, que isso eu acho que acontece em todo lugar. Às vezes você vai ter principalmente para a equipe, assim, você vai ter alguma feature que é desejo próprio, assim. Então, mas quando você já está nas posições acima, aí já é muito mais olhando para a questão da empresa mesmo. Né? Então, assim, tem um projeto estratégico, porque... E às vezes esse projeto é só de, por exemplo, infraestrutura, sabe? Olha, vamos precisar migrar nossas aplicações para cloud. Então, assim, isso daí é visando o quê? Redução de custos e tal. Então, você tem que se planejar e aí você precisa, junto com o produto, porque o produto ele não para, né? Tipo, ele quer continuar Sim. evoluindo a feature dele. E aí, como que você consegue fazer com que você tenha tanto uma entrada de tecnologia quanto uma entrada de produtos e consegue balizar? Vai ser meio a meio, vai ser 70-30, né? Então, tem épocas que você pode até virar, putz, isso aqui é mais tecnologia, menos produto. A gente tem algumas épocas do ano, né, onde a própria empresa já, o produto está em alta, depois ele dá uma baixa. Então, nesses momentos, a gente vai lá, às vezes, troca um pouco da estratégia, porque a gente sabe que vai ser um mês pior, um pouquinho pior, então vamos focar em coisas estratégicas para quê? Redução de custo. Então, a gente foca nisso. Então, a gente fazia um pouco dessas dinâmicas, né? Sim. Mas quando tem metas também associadas ao cliente final, né? Aquisição, redução de custo, acho que é um pouco mais fácil e tu não incentiva fazer coisas, tu incentiva um pouco mais do trazer algum resultado. Né? E, tipo, como tu vai fazer, tu tem mais flexibilidade para variar, né? Interessante. Exato, nosso foco aqui é foco no cliente, é nossa pilar número 1 aqui dentro da companhia. Então, tudo que a gente procura fazer é voltado para o cliente. Antes disso tem muita pesquisa, então às vezes as coisas elas levam muito mais tempo por causa disso, para que a gente possa fazer algo que realmente vá ser um game change, né? Então, principalmente para o app, foi muito assim, no começo você já tinha o portal de investimentos e você não tinha um aplicativo. Então, basicamente, você precisa replicar as principais atividades. O que o cara precisa ter? Eu, como um investidor, eu preciso analisar meu patrimônio, porque eu já sou um cliente. E eu quero, como investidor, poder fazer novos aportes. Então, eu preciso investir. Então, você, muitas vezes, no começo, a gente ia fazendo isso, mas agora, né, com 4 anos e o canal já sendo maior, né, de acesso, aí você muda a estratégia. Então você começa a repensar, às vezes, a experiência. Como que a gente pode ganhar nos mínimos detalhes, melhorar um pouco, seja aquisição, seja patrimônio, né? Então,
né, qual que é o ticket das pessoas para fazer elas investirem mais, então trazendo mais produtos para que você tenha menos dependência, por exemplo, de banco, né, e você possa resolver tudo dentro de um único lugar. Acho que toda essa conversa, tudo que tá falando agora, acho que já começa a mostrar a diferença, assim, do gestor de engenharia, né, do que pro tech lead, onde tu tá dentro da equipe e às vezes tu tá num pedacinho dessa meta, né, então tu já começa a ter que ter um conhecimento, acho que tua fala vai deixando claro que tem que ter esse conhecimento de negócios muito maior e não às vezes que a equipe acaba tendo, e muitas vezes a equipe de engenharia, é uma das coisas que eu mais reclamo, assim, que muitas vezes a equipe de engenharia tem noção só do que tem que entregar, tipo, falta o porquê, e eu acho que para tu definir essas metas assim, não tem mais espaço de pensar só em entrega sem entender o porquê das coisas, né? E aí eu queria então voltar para a carreira em Y que tu mencionou, que tu fez um movimento lateral, e aí antes de falar o como, eu queria saber o porquê, né? Tipo, depois dessa tua experiência como Engineer Manager, tu decidiu ou, sei lá, se por forças maior, tu fez um movimento para virar agora o que tu chamou de Staff. E qual que seria até o nome em português? Seria o especialista sênior. Por que eu fiz, né, essa mudança? Primeiro foi algo meu mesmo. Então, como eu falei, eu sempre gostei de estar perto do desenvolvimento, na parte técnica. Então, isso eu sentia muita falta. Então, como você vai subindo e você vai ganhando novas tarefas ali, você vai se afastando disso. E aí, tinha épocas que eu ficava muito chateado, poxa, não consigo mais olhar isso e tal. E eu sempre fui uma pessoa que, às vezes, no meu tempo vago, eu ficava codificando, eu ficava codando, aprendendo coisas novas linguagens, maneiras de fazer algo diferente. Então, esse foi um dos motivadores. E o segundo motivador, que é o que eu até comentei, é que como eu sou muito antigo aqui dentro, muita coisa o pessoal acaba precisando do meu suporte. Então, para recordar de como que era algo, e aí também eu sou uma das pessoas mais especialistas, né, que é o meu próprio cargo, então tenho um conhecimento bem grande na plataforma. Então as pessoas pediam muito a minha consultoria de tipo, olha, a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer aquilo, a gente tem um prazo, pô, tô achando que o fulano não tá indo tão bem, você consegue dar um apoio? Então eu tinha muitas dessas coisas que as pessoas vinham até mim, e aí eu comecei a pensar, falei, poxa, se eu parar para ver, eu falei, o número de pessoas que pedem, às vezes me ajuda, tudo, é tão grande, eu não consigo atender todo mundo, isso, eu não me sentia bem com isso. Por outro lado, eu gostava da parte de gestão, mas aí eu comecei a colocar na balança, sabe? E aí foi quando eu decidi, eu falei, olha, e aí eu comecei a pensar em outras coisas, né? Porque, como eu falei, a gente começou com 4 pessoas, hoje tem 150, como que você organiza isso para fazer escalar? Assim, não são os times vivendo em silos, né? Então, tipo, cada um escolhe como quer atuar. Não tem como, porque como que você, às vezes, pega uma pessoa de um time A, coloca no time B, e aí esse time B trabalha de uma forma completamente diferente. Então, essa pessoa vai ter uma curva de aprendizado muito grande. E às vezes você está pegando uma pessoa super sênior e você espera que ela já entre entregando tudo, né? E aí ela tem curva de aprendizado, por mais que ela seja sênior, mudou tudo. Então não, você tem que garantir um padrão, né? Então o que a gente chama aqui muito de modelo canônico, né? Então assim, como que a gente faz algo? É dessa forma. Como que a gente faz outra coisa? Dessa forma. Então você começa a arquitetar, documentar, né? A gente chama ali a arquitetura North Star, então assim, que é o nosso norte para cada um dos pontos. Então a gente começa a delimitar isso. E aí eu comecei a pesquisar muito disso, estudar muito sobre isso, trouxe essas possibilidades e falei, eu acho que se eu movimentar de carreira, eu vou ser muito mais produtivo para a empresa, vou ser mais feliz também, né? E aí acabou acontecendo, dando tudo certo, o meu gestor foi lá e tocou a movimentação, e aí eu fiz essa mudança lateral ali. Porque assim, tu passou muito tempo nessa parte com a
parte de gestão muito forte, né? Tu sentiu essa diferença grande assim no teu dia a dia ou foi natural falar, cara, agora eu passo mais tempo fazendo o que eu já tinha que fazer um pouco como era antes? Olha, na verdade mudou bastante, né? Mas deu um alívio, assim, bem grande. Digamos que eu meio que voltei para minha zona de conforto, né? Mas, obviamente, tendo outras responsabilidades, agora mas aí é responsabilidade técnica, então eu preciso subir a barra das pessoas que trabalham junto comigo e subir a barra da companhia como um todo, né? Então, a gente quer ter o melhor. Na época que eu entrei, né, o nosso CEO, ele veio ali e falou, olha, eu quero ter o melhor aplicativo de investimentos do Brasil, eu quero ter a melhor nota da loja. A gente foi lá e fez e tem a melhor nota da loja hoje dos aplicativos de investimentos. Se você comparar lá, nosso é o maior. Então, legal. Agora, nosso objetivo é ser a empresa mais valiosa da América Latina no setor de investimentos até 2025, que é uma meta pública. Então, como que a gente faz isso? Para isso, a gente precisa ter a melhor engenharia mobile possível. E aí, eu começo a fazer mudou muito meu trabalho, porque eu começo a fazer muito benchmark com empresas de fora. Então, eu conversei com o pessoal do Uber, conversei com o pessoal de outras empresas, né? Entra em contato com eles, faz benchmark, como que vocês fazem isso, como vocês fazem aquilo, onde que a gente tem ganho, né? Como que a gente reduz custo, como que a gente melhora a produtividade dos devs. E aí a minha principal mudança foi que eu deixei, né, de olhar para o cliente final e eu comecei a olhar, o meu cliente agora é a engenharia. Então, são os 150 engenheiros hoje, né? Se eu ajudar eles, o que a gente vai entregar para o cliente final é melhor. Então, mudou bastante, mas eu que tirou um alívio ali, principalmente de muitas tarefas que eu fazia, para agora eu não preciso fazer mais e foco único exclusivamente em código mesmo, né? Então, estratégia mobile, como que a gente vai crescer, né? Porque tem que contratar mais pessoas, a gente precisa reduzir. Contratar mais pessoas é um desafio para mobile, né? Porque para quem desenvolve nativo, tem que contratar 2 vezes. Então, assim, existe alguma outra forma? Então, a gente começou a estudar novas ferramentas, novas formas. Então, foi para um estudo, por exemplo, com Flutter, que é uma nova plataforma de desenvolvimento híbrida. Então, isso eu consigo crescer o time, diminuindo a contratação, né? Entregando a mesma quantidade. Né, com menos pessoas, entrega a mesma quantidade. Então, a gente começa a estruturar um pouco mais isso. O nativo, como que a gente faz ele ficar cada vez melhor, mais redondo, para que seja mais tranquilo ali. A gente reduzir um pouco das pessoas e começar a abrir mais times, né? Então, os times não precisam ter 4, 5 desenvolvedores de uma plataforma. Eles podem ter 2, né? Então, a gente começa a abrir outros times. Então, eu entro muito nessa questão técnica de viabilizar as coisas agora. E a tua interação com as pessoas da equipe muda um pouquinho, porque tu não é mais o gestor delas direto, né? Sim. Então, qual que é o teu papel com eles agora? Tu já passou muito pelo que tu faz, né? O que tu fornece a eles, mas qual que é a tua interação? Porque antes tu tinha mencionado que tu tinha um one-on-one a cada 2 semanas, por exemplo, né? E agora, como Sim. que tu chega neles para ter esse contato mais próximo? Legal. Hoje, né, eu tenho algumas tarefas ali, né? Então, hoje eu tenho um time, né? Eu atuo dentro de um time, é um time de plataforma. Então, ele é cross, se você pensar que cada aliança ali é um pilar de negócio, eu trabalho muito mais uma linha horizontal. Então, e aí eu tenho um time para isso. Dentro do meu time eu tenho minhas dailies ali. Então, a gente faz daily, planejamento, refinamento. Eu faço one-on-one com as pessoas do meu próprio time, meus pares, né? Para quê? Muito para passar conhecimento, né? Então, tentar subir a barra da galera. Então, a gente tem pessoas de diferencialidades. Não é a minha obrigação número 1, mas eu olho apenas para o aspecto técnico, né? Olha, a gente quer fazer isso. Então, para isso, a gente precisa estudar tal coisa. E aí eu começo, olha, a gente tem esse curso,
tem esse vídeo, tem esse canal. Então a gente começa, eu ainda faço esse papel, mas não mais na gestão, né? Mas obviamente você sempre vai conversar para quê? Porque, um time, você tem que estar em sinergia com todo mundo. Então isso é um trabalho muito do dia a dia, né? A maior parte do tempo eu acabo fazendo isso. E aí na outra parte, como a gente é cross, a gente precisa, estamos fazendo algo que é para a companhia inteira. Então, a gente tem todo um papel de fazer talks, de falar em diversas reuniões, repetir a mesma coisa em diversas reuniões para diferentes pessoas. Então, a gente vai lá e alinha, olha, precisamos fazer isso, e para fazer isso a gente vai fazer um freezing. Né? Então, assim, não vai ter deploy do app durante essa semana, a gente vai fazer. Então, a gente vai lá, vai conversar com cada uma daquelas alianças, daqueles pilares, vai explicar o porquê que é isso, qual que é o benefício que a gente vai trazer, o que isso vai melhorar a vida deles, e pedir, olha, compreensão e tal. Então a gente vai lá, lógico, né? A gente não vai fazer o freezing no meio de uma entrega super importante. Então, a gente planeja a melhor data que agrupe a maioria das pessoas. E aí a gente faz esse alinhamento muito de levar o que está sendo feito para dentro desses times e que isso chegue a todos os níveis da companhia. Né? Então a gente faz esse trabalho e não só também isso, mas também a gente reporta para a diretoria, né? Então está sendo feito isso, então, porque hoje eu estou num time de arquitetura, então ela cuida da arquitetura empresarial da companhia inteira. Né? Então, por que decidimos seguir nessa estratégia? Então a gente apresenta para a diretoria executiva a nossa estratégia, o porquê que a gente seguiu, quais são os benefícios e tudo mais. Né? Então às vezes você tem uma apresentação que para um time é de um jeito, para outras pessoas é de outro jeito. Então você tem que ir lá polir aquela apresentação, fazer um V2 que é muito mais reduzido, né? Porque diretoria executiva você é pouco tempo, né? Então é tipo fazer um speech de negócio mesmo. Então acaba sendo hoje o meu dia a dia. Sim, acho que a experiência como Engineering Manager acaba ajudando um pouco, né? Porque tu vai aprendendo a ter discursos diferentes. Exato. Que talvez na carreira mais técnica tu teria um choque maior em ter que falar com essas pessoas, né? Isso não mudou, foi a melhor coisa mesmo, né? Então, tipo, ser a parte de EM, porque você vai conversar com outras pessoas e aí elas não vão, às vezes, entender nada mesmo, assim, tipo, só quero saber dos números. Então, você vai lá e foca numa reunião em números. Pronto, só isso. E aí eles brilham o olho ali, então vamos com tudo. E aí a gente consegue fazer. Como que é teu time? Tu também tem um EM para esse time? Tu também tem um Tech Lead? Ou por ele ser cross é diferente? Não, ele tem. Né? A gente tem um Tech Lead para esse time. E aí esse Tech Lead, como eu tô num papel mais de staff mesmo, de especialista, então a gente divide um pouco dessa responsabilidade, né? Então, tem alguns times que fazem isso, né, que tem uma estrutura muito parecida com a minha, mas eles não são os senior staff, eles são os staffs, né? Então, mas hoje no meu time a gente tem um Tech Lead que faz o papel apenas da gestão, então ele cuida da gestão, planejamento, refinamento, tudo. E eu cuido da parte técnica, né? Então a gente divide muito a responsabilidade ali, mas o time é completo também, né? E até maior e multidisciplinar, né? Então eu tive muito time com mobile, às vezes tinha alguém, uma ou duas pessoas de back, e agora nesse time não, né? Então a gente tem front-end, porque não é só um time, então a gente tem duas, nosso time de plataforma aqui, como se fosse dois times diferentes. Então a gente tem pessoal de back-end, front-end, mobile, né? E aí a gente divide isso daí para dois gestores, e aí eu vou acompanhando esses dois times, tanto estrategicamente do que a gente vai fazer, alinhamento. Então é bem legal. E aqui a gente trabalha num conceito, né, tipo, do porquê, né? Por que a gente vai seguir assim? Então a gente trabalha muito com RFC, né, que é Request for Comment. Então assim, quero fazer algo. Qual que é a minha necessidade? Qual que é o meu contexto? Qual que é a minha urgência? A gente vai lá no fórum, descreve tudo que a gente quer fazer e publica.
E aí as pessoas da empresa inteira podem olhar e comentar. Olha, a gente já faz isso assim, a gente já faz isso assado, putz, não concordo. Então você vai reunindo ali as informações que você precisa, cria grupo de trabalho, e aí fechou o modelo, a gente faz o ADR, né, que é como se fosse o nosso... fica fechado para a posteridade, né? Então, tipo assim, beleza, vai ser feito, é isso por causa disso. E aí qualquer pessoa que entrar daqui 1, 2, 3 anos, fala assim, nossa, por que a gente faz isso dessa forma? Tá aqui o documento, tá aqui toda a thread de discussão, então ele já... E aí eu acabo participando muito disso. Uma das minhas obrigações, minhas rotinas, é trabalhar muito nesses modelos de RFCs. Legal, cara. Acho que é bem legal essa oportunidade de poder, né, movimentar na carreira, né? Acho que, para mim, quando desenvolvedor ainda não era uma coisa que existia, pelo menos não existia nas empresas que eu passei, era sempre o caminho, era virar gestor. E claramente, tipo, eu não acho que a maioria das pessoas querem ser gestoras, né? A gente tem normalmente um gestor para várias pessoas técnicas, a gente pensando em desenvolvimento, né? Porque de fato, muita gente mesmo se frustra depois com como que é avaliado, qual que é a motivação, o trabalho, a parte burocrática. Então, tem algumas pessoas que são boas nisso, boas para elas, e tem outras pessoas que querem estar, né, como na parte técnica e querem crescer nisso também. E eu acho que a gente tem corrigido esse erro de carreira aí, e é legal que tu tá num lugar que tu consegue experimentar isso, né? Cara, acho que deu pra passar por muita coisa aqui e foi interessante, assim. Eu nunca tinha trocado ideia com alguém que fez essa movimentação, né? Eu já tinha conversado que foi ao contrário e muitas vezes muito forçado, sim. Mas ao mesmo tempo, eu já conheci na minha carreira muitas pessoas, como eu falei, que eram frustradas, que era, cara, eu quero ganhar mais e pra ganhar mais eu tenho que fazer isso aqui, né? E às vezes fazia meia boca porque queria passar mais tempo programando, às vezes, né? Do que resolvendo problemas mais em escala, às vezes, né? Que era mais resolução com outras equipes, ou como tu falou, outras tribos, mas a pessoa não queria, então, tipo, vou até falar, eu postergo isso o máximo que eu posso, porque eu simplesmente não tenho vontade nenhuma. Mas legal que tu conseguiu e deu um exemplo de como pode funcionar bem, né? Boa, é isso mesmo. Porque tem muito isso, assim, já tive vários colegas conhecidos que passaram por isso. E aí, às vezes, você acaba se queimando, né, dentro da própria companhia, porque é o que você falou, você começa a fazer um trabalho mais mediano, e aí você começa a ser mal avaliado, e aí acaba levando a pessoa a buscar outra oportunidade, né. Mas isso de fato, era uma realidade das companhias brasileiras, isso até alguns anos atrás. Então, hoje você já vê várias empresas ali, não só XP, os bancos, iFood, Magazine Luiza, Mercado Livre, entre outras ali, que já trabalham mais essa carreira em Y e permite que as pessoas possam ter crescer sendo pessoas técnicas, né? Então, e ter o salário equiparado com os gestores, né? Então, ainda é algo que tá melhorando, mas antigamente realmente não tinha, assim. Eu já passei por outras empresas antes da XP que é isso, você é sênior, depois do sênior, às vezes era o Scrum Master, né? Então, você de sênior virava Scrum Master, para depois de Scrum Master você virar o Tech Lead, né? E depois você virava gerente, então era assim, né? Já passei por uma que um colega meu falou, olha, viraram para ele e falou, você tem que virar Scrum Master aqui, é o próximo passo. Aí, tipo, eu não quero. Bizarro. Então, tipo, era bizarro, assim. Então, aí a pessoa aí saiu da empresa. Pô. Pensando agora, nunca refleti muito sobre isso, não tenho dados, mas o que dá uma impressão agora nessa conversa é que pelo gap de salário, eu acho que no Brasil é muito maior do que eu vejo aqui, eu não sei se toda a Europa, mas do que eu vejo aqui, do que eu já ouvi conversando com pessoas na Espanha, porque o gap de salário não é tão alto, é tudo bem pra ti, sabe, não ter que ser gerente, né, então acho que abre mais essas oportunidades. Acho que a gente tem um gap muito diferente, muito grande entre o cara que é gestor, né, e tem esse nome é muito importante, gestor de alguma coisa, e pra quem que tá mais como nos outros cargos, que é na parte de execução mesmo, né.
Tu comentou antes de a gente começar a gravar, né, que tu tem aí também, quer fazer alguns cursos, tem um canal no YouTube, tem um DevPass, então, cara, se quiser deixar todos esses links aí e deixar uma mensagem final, fica à vontade. Boa. Valeu. Bom, quem quiser me seguir ali nas redes sociais, meu LinkedIn é Júlio Fernandes, tá? Então, não é Júlio Júnior. Tem um canal também no YouTube, que é o Comitando. Eu criei ele esse ano, o objetivo dele era, porque principalmente para a carreira de tecnologia, você tem muito vídeo, muito canal no YouTube, e todos eles gringo. E aí, como não era uma pessoa mais fluente do inglês, eu falei, poxa, cara, é tão ruim, né? Deve ter tantas pessoas, às vezes, na mesma necessidade que a minha, que olham esses vídeos, tem, às vezes, dificuldade para entender. Por que não fazer um em português, falando português mesmo, explicando, mostrando o código, tudo, passando um pouco do conhecimento que eu tinha e do que eu fui adquirindo ao longo dos anos. Então, eu criei esse canal com esse objetivo. E aí também eu participo do DevPass, que é uma comunidade, é uma empresa que nasceu para formar profissionais de tecnologia. Então, assim, você que está querendo entrar numa área, você tem lá diversas sprints e é muito legal porque eles simulam como se fosse uma empresa dia a dia. Então, é o que a gente chama de Dev Sprint, você tem 2 semanas ali de daily, de tudo, board, tarefa, então é bem legal, é super hands-on. E aí eu faço a mentoria, né? Então desde coisas mais para iniciantes e também mentorias mais avançadas, né? Então estou no DevPass, e aí é devpass.com.br, aí você pode ir lá e contratar ali a Dev Sprint, né? Comprar a Dev Sprint, faço mentoria também de one-on-one ali também, então tô nesses canais ali. Pra fechar, muito orgulho mesmo aqui. Na real, quando eu te conheci, tu era estagiário na Prodesan, se não me engano. Eu era office boy, na real, lá na prefeitura. Então, eu olhava pra... lá na prefeitura. Eu era menor aprendiz lá. E olhar pra vocês, aparecia uma parada impossível, sabe? Então, eu acho mó legal quando eu começo a trocar ideia com essa galera que eu conheci lá da prefeitura, ou lá de Santos, até um pro São Paulo. E legal ver, né, tipo, porque, putz, eu tinha, sei lá, 15, 16, 17 anos, e também era novão, não só você, mas como outros caras, e como a carreira foi dando certo, né, cada um para um lado, então, brigadão por essa conversa aí, e por me ensinar um pouquinho mais coisas aí dessa parte de Engineering Manager e de Staff Engineer também. E que bom que pra ti tá dando certo, né? Porque tu não fica na lista de mais um frustrado, né? Que depois de um tempo acaba até atrapalhando o time porque não tá feliz naquela parada, mas tem que fazer aquilo pra ganhar bem. Então fico feliz que pra ti tá dando certo e tu tá pavimentando esse caminho aí na empresa que tu tá. Sim, cara. Obrigado aí. Eu também muito feliz, cara. É o que você falou ali, a gente... Lá atrás, há muitos anos atrás, a gente no começo de carreira, a gente não imaginava que eu chegaria na posição que eu tô hoje. Você também, tenho certeza, morando fora, trabalhando fora já faz alguns anos ali, eu já acompanho, você já tem um tempo ali, eu fico super feliz. Tem alguns amigos que trabalharam aqui, que trabalharam na Farfetch, né, daqui, já tiveram ali também em Portugal, então é muito massa ali. Fico super feliz que deu certo ali, não só pra gente, mas para vários conhecidos nossos ali. Eu acho que com muito esforço, muito empenho, dedicação e, de fato, fazer o que gosta, né? Então, o resultado, ele vem, né? E aí, dinheiro, essas coisas, é consequência. Sim. Mas é isso, cara. Brigadão mesmo e qualquer coisa avise e até a próxima, mano. Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, pessoal.